Os irmãos que quiserem se assentarem, podem se assentar. Para mim é uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite para poder ministrar, a primeira coisa que a gente faz é orar a Deus para que Deus direcione a gente, para que a gente possa ministrar algo que de fato faça sentido, né? A ministração, ela é tanto para mim quanto para a igreja. Então, assim, não é fácil a gente ministrar, tendo os pastores que nós temos, que são pessoas extremamente inteligentes, cultas, mas eu prometo que em Cristo Jesus eu quero dar aqui o meu melhor, amém? Então, para você que trouxe a sua Bíblia, o livro que nós vamos ministrar aqui vai ser em Miqueias. Eu queria que você acompanhasse comigo em Miqueias 6, capítulo 6, versículo do 6 ao 8. Quem encontrou aí, diga amém. Miqueias está aí depois de Zacarias, está no Novo Testamento, próximo de Mateus. Então eu queria que você abrisse comigo. Miqueias capítulo 6, versículo 6 ao 8. Todo mundo encontrou? Uma parte desse texto, irmãos, fala que o que Deus exige de nós, né? E ele começa assim: com que me apresentei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Queria que você repetisse essas 3 últimas palavras aqui, que é: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O livro de Miqueias, alguém aqui já sabe da história de Miqueias, já leu sobre? O livro de Miqueias, Miqueias na realidade, ele foi um enviado de Deus, né, um mensageiro de Deus, para poder combater a corrupção daquela época que existia em Israel. Miqueias, ele foi chamado para denunciar a injustiça social, ele foi chamado para acabar com a idolatria e também a guerra que existia entre Israel e a tribo de Judá. Então, durante o período de 750 a 700 antes de Cristo, durante o reinado de Jotão, Alcataz, Miqueias era esse que combatia esse tipo de coisa, a idolatria, combatia a corrupção. E é muito bonito a gente ler agora esse livro de Miqueias, estando em 2025, quando a gente nota que tudo que fala aqui, que Miqueias combatia lá naquela época, ainda hoje existe, né? E naquela época, Miqueias falava para um povo que estava cheio de si. Era um povo que não tinha temor de Deus, era um povo que fazia holocaustos, sacrifícios, só que eram sacrifícios vazios. Porque naquela época, o povo acreditava que com sacrifícios como fala aqui na palavra, sacrifício de ovelhas, de bezerros, eles conseguiam comprar a bondade de Deus. Só que naquela época, Deus já não queria mais isso daquele povo, porque Deus já estava cansado de rituais sem coração. Então naquela época as pessoas, elas não serviam a Deus de forma completa, com o coração. Elas entendiam que com rituais, com entregas de pessoas, com holocaustos, elas estavam ganhando o coração de Deus. Então por isso que na pergunta do versículo 6, o começo do versículo 6 fala assim: com que me apresentei ao Senhor? E essa pergunta, ela nos revela uma inquietação que fala, que vai ser a base da minha ministração aqui hoje, que é o que Deus espera de mim. O que Deus espera de você, o que Deus espera de nós. Porque no mundo atual, nós ainda estamos passando, né, por um grande problema, que as pessoas acham que conseguem comprar a Deus com aparência, com religiosidade,
simplesmente com o fato de querer aparecer, talvez até no nosso meio mesmo da igreja, a gente ainda tem muitas pessoas religiosas, a gente tem muitas pessoas que fazem uma performance e pensam que isso agrada a Deus. E eu posso citar aqui para vocês alguns exemplos de religiosidade, até mesmo no nosso meio, de pessoas que se dizem religiosos, porém, elas acham que assim elas conseguem fazer com que Deus as perdoe ou que Deus tenha bondade e misericórdias delas. Por exemplo, pessoa religiosa. Nós temos crentes que não perdem um culto. Estão aqui todas as quintas, todos os domingos, mas essas pessoas, elas estão em casa tratando a família mal, elas são pessoas que têm uma vida oculta fora da igreja, mas elas são as primeiras pessoas a atacar o irmão que não vem no culto. E isso é uma coisa muito real no nosso meio, porque as pessoas pensam que estar aqui na quinta e no domingo é suficiente para entrar no reino dos céus. Quando na realidade Deus espera de nós que nós tenhamos um coração quebrantado. Porque tem uma frase, não sei se é bíblica, mas minha mãe e meu pai costumavam muito dizer que a porta do céu ela é estreita e a porta do inferno ela é bem larga, né, de fácil acesso. Então, quando você tem um irmão que é muito religioso, que o fato de você não vir no culto vira um motivo e um propósito para que ele possa apontar o dedo para você, esse irmão está vivendo de uma aparência de religiosidade, quando de fato ele não é nem religioso. Então, aqui nós podemos pegar, por exemplo, um modelo de performance que essas pessoas vivem também, são as pessoas que estão aqui no dia a dia da igreja servindo. E para mim que estou na multimídia há bastante tempo da igreja, eu sempre falei com as pessoas com quem eu lidero, está aqui o Igor, que é um dos, eu sempre falei, a gente precisa servir não para ser visto, a gente tem que servir para servir mesmo. Eu não quero que o irmão me veja aqui ligando uma luz, ou tocando uma guitarra, ou varrendo o chão. Porque quando você faz isso, você está esperando uma gratificação do homem. Você está esperando que uma pessoa te aplauda, que uma pessoa te vanglorie, ou que fale seu nome. Nossa, olha lá o Pedro, é o menino da multimídia, faz tudo na igreja. Porque de fato, quando você se dispõe a fazer algo na igreja, ou quando você se dispõe a fazer alguma caridade, uma boa ação, na Bíblia fala que o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou vice-versa. Então você não precisa esperar o pagamento dos homens, você espera aquilo que Deus tem para te dar pela sua boa ação que você faz. E como também não é diferente, nós temos no nosso meio pessoas que usam de performance. E quando eu falo aqui de performance, são as pessoas que têm uma aparência de santidade, até mesmo nas redes sociais. E isso é algo muito sério, porque a gente vê demais pessoas que postam versículos bíblicos no Instagram, pessoas que falam no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, estão mandando lá um monte de emoji, de mensagem de Deus. Só que essas pessoas, nos bastidores, elas são mais sujas do que nós mesmos. São pessoas que pregam uma religiosidade, são pessoas que demonstram ter uma aparência espiritual, mas é a primeira pessoa a crucificar e a condenar o irmão que caiu. É a primeira pessoa a apontar o dedo e falar, nossa, aquele irmão estava lá na igreja e hoje está bebendo. São as primeiras pessoas a escandalizarem com coisas que são fúteis. Ah, o irmão fez tatuagem. Nossa, que pecado. Mas é o irmão que trai a esposa. É o irmão que muitas das vezes sai para beber e pensa que a vida dele está escondida, mas todo mundo sabe. Então assim, esse tipo de atitude Deus não espera de nós. Nós não viemos no mundo para que nós possamos apontar o dedo para outras pessoas e achar que nós temos o telhado de vidro quando nós não temos. E uma das coisas que eu sempre digo é que Deus não nos colocou na terra com o propósito de morte. Quantas pessoas aqui já teve livramento de morte? Então, Claudemir, se Deus já te livrou de morte, você acha que Deus te colocou na terra para morrer? Porque é muito bonito a gente falar que quer conhecer os céus, que a gente quer ir para o céu, mas na hora que você põe a mão na maçaneta da porta para poder ir de verdade, ninguém quer.
Então nós não podemos nos limitar a achar que Deus nos colocou nessa terra para que a gente morra e vai para o céu. O nosso propósito é muito maior. Então quando eu falo sobre esse irmão que julga, quando a gente passa pelo batismo das águas, a gente começa a entender que o nosso propósito aqui é que a gente possa ser ponte na vida de outras pessoas. Através da minha vida, através da sua vida, não da sua acusação, mas da sua mão, onde você pega essa pessoa na mão e traz ela de volta para Cristo, é que essa pessoa, ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para a gente que é cristão, acho que o maior propósito da nossa vida é esse, que a gente possa servir de ponte para que outras pessoas conheçam Jesus. Um outro exemplo de pessoas que vivem de aparência também, é pessoas que sempre criticam tudo e a todos, mas elas são sempre perfeitas. Ela é a pessoa que nunca erra, ela é a pessoa que levanta 2 horas da manhã para orar, ela é a pessoa que está sempre em jejum, mas ela só aparenta ser isso. E ela é a primeira pessoa a crucificar o irmão que muitas das vezes está precisando naquele momento, não de um sermão, mas ele está precisando de uma mão para dar apoio e trazer ele de volta para Cristo Jesus. Então, dentre tudo isso que eu falei, eu queria destacar aqui 3 pontos que Deus espera de nós, para que nós pratiquemos o verdadeiro ID, para que nós possamos conviver em comunidade, conviver em um espaço onde a religião não fale mais alto, aonde a nossa aparência não fale mais alto, o primeiro deles é praticar a justiça. Porque aqui no final do texto fala que pratique a justiça. A palavra justiça, ela tem um significado de julgamento reto, correto. E Deus, mais do que tudo, foi um homem justo. Se a gente buscar lá vamos ler Salmo 89, 14, vai ter aqui, ó. Quem quiser abrir a Bíblia e acompanhar, para que a gente possa entender o sentido da ministração. Salmo 89, 14, ele vai dizer o seguinte, deixa eu pegar. Todo mundo achou? Aqui, ó, no Salmo 89, versículo 14. Vai dizer o seguinte: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade o precedem. Então Deus foi o homem mais justo, independente de, eu costumo dizer que Deus não tem o queridinho dele, Deus é justo. Então, toda ação que a gente tem, existe uma reação, e por mais que você seja um cara que sempre coloca Deus acima de tudo, se a sua atitude é uma atitude errada, não existe Deus que vai te livrar da consequência da sua atitude errada. Então, isso mostra que Deus é um homem justo. Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado para ensinar a sua descendência a praticar a justiça. Lá em Gênesis vai falar isso. E quando Abraão ensina a sua descendência a praticar a justiça, a promessa de Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão, ela se cumpre. E qual que foi essa promessa? Que Abraão seria pai de nações. Então, quando a gente aprende a praticar a justiça, a gente deixa o egoísmo de lado e a gente começa a ser pessoas que julgam menos. Porque no cotidiano nosso do dia a dia, o que a gente sempre vê é pessoas que julgam sem critérios, pessoas que erram e pecam, mas que o pecado do outro sempre é maior que o nosso. Então Jesus, ele denuncia a falta de justiça em líderes religiosos. Portanto, lá em Mateus 23 vai falar: ai de vós escribas e fariseus, que negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Então, para que a gente possa praticar a justiça no nosso dia a dia, a gente primeiro precisa começar a ser correto nos nossos mínimos detalhes. É a gente ser correto no nosso trabalho, é a gente ser correto nas nossas finanças, é a gente ser correto no trato com as outras pessoas, é você entender que você não precisa favorecer o amigo do seu lado em detrimento da verdade. Errado é errado, certo é certo, independente da sua relação de amizade ou de cuidado.
E nos negócios, e quando eu digo negócios, eu não estou falando sobre se você é um empreendedor ou não, eu falo nos negócios em geral. Ser transparente, ser correto. Eu costumo dizer que talvez as pessoas confundem muito, quando para a gente que é empresário, as pessoas falam assim, mas você coloca Deus para vender. Não, gente, eu não coloco Deus para vender. Deus está à frente de tudo que eu faço, é diferente. E é por isso que a gente fala de Deus. Então hoje no meu dia a dia, dentro da minha empresa, eu sempre falo de Deus, mas não é porque eu preciso de Deus para vender. A venda ela é uma consequência. Eu costumo dizer que pode me acabar tudo, eu fico sem a minha loja, mas eu não abro a mão 1 milímetro de Deus. Porque tudo que eu tenho hoje, tudo que a gente constrói na vida hoje, é porque Deus sempre esteve à frente. Uma tomada de decisão de sair de um lugar para outro, existe Deus em primeiro lugar. Então eu costumo dizer que depois que eu aceitei Jesus e que eu tenho essa proximidade com Deus, nenhuma das minhas ações são feitas sobre aquilo que eu acho e penso. Primeiro é Deus, oração, jejum, Deus vai direcionar, se for para dar certo vai dar, se não for, não vai dar. Então, todos os negócios que a gente faz, não só negócio, quando eu digo negócio, eu não estou falando sobre você vender algo para alguém, mas um simples negócio, quando você vai conversar com a pessoa, seja transparente, seja honesta, porque é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos retidão, porque quando a gente fala que a gente é cristão, muitas das vezes a gente é até zombado por isso, né? Você vai chegar e falar para a pessoa, não, eu sou crente, eu sou cristão, e vem ele falando que é crente para achar que vai fazer negócio. Mas por quê? Porque nós perdemos a essência do evangelho. Porque quantas pessoas aí afora estão usando a Bíblia e usando Deus para justificarem seus erros em detrimento de benefício próprio. Então a gente não pode usar isso. Isso é um dos pontos que nos fazem estar mais próximos de Deus. Porque eu costumo dizer também que a nossa vida cristã, ela é todos os dias a gente tentando se santificar. Nós vamos ser santos? Nunca, porque nós somos humanos e nós pecamos todos os dias. Eu provavelmente pequei hoje, vocês pecaram hoje, ninguém aqui está imune a pecado. Mas a diferença é que nós entendemos que somos pecadores e todos os dias buscamos ser pessoas melhores. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui é amar a misericórdia, que também fala aqui no final do capítulo 6, que é, e ames a misericórdia. Deus, ele é rico em misericórdia. Poucas pessoas aqui hoje, que têm filhos, teriam a capacidade ou a coragem de dar o seu filho para que seu filho possa morrer, para pagar pelos seus pecados. Deus fez isso. Ele deu Jesus na cruz, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, pregando a palavra de Deus, e até para as pessoas que não estão pregando a palavra de Deus, estão no mundo, mas que se Deus quiser vão conhecer Jesus, elas tivessem esse livre-arbítrio de escolher aonde elas queriam estar, para poder fazer o que bem entendem. Então Deus, ele deu seu único filho na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e para que os nossos pecados fossem perdoados. Então não existe um ato maior de misericórdia do que esse. Um outro ato também de misericórdia é quando a gente fala sobre o filho pródigo. O pai pegou sua herança, pegou a parte que cabia àquele filho, e o filho foi embora, gastou tudo que tinha, e depois esse filho volta. E quando esse filho volta, o pai não condenou esse filho. O pai simplesmente fez o quê? Vestiu nele a melhor roupa, mandou matar a melhor novilha que tinha e fez uma festa. Então isso também é um ato de misericórdia. Porque por nós, imagino eu, que se é o meu filho, talvez pela minha sana de pecador, eu vou querer falar, não, você foi, você não volta mais não, você fica aí agora, se vira. Mas não. O pai do filho pródigo não fez isso. Então assim, não é apenas mostrar misericórdia de vez em quando, nós precisamos mostrar misericórdia sempre. E como que nós mostramos misericórdia sempre? É o dia a dia. Talvez tem pessoas que querem mostrar misericórdia na igreja com a pessoa que está enferma. Mas você tem essa mesma misericórdia com o seu irmão, que talvez não está aqui com você hoje. É um viciado, um drogado. Seja viciado, não estou falando só de droga, mas está no vício da bebida.
Aí você fala, não, esse aí já não tem conserto mais não, esse é só Deus, eu não quero mexer. Isso aí é um ato de misericórdia? Não é. Então nós devemos ter misericórdia das pessoas, mas nós só vamos conseguir ter misericórdia das pessoas se de fato nós estivermos em sintonia com a palavra de Deus. Então, em um mundo onde todo mundo quer justiça, para todo mundo, eu quero que todo mundo aqui tenha justiça, mas a misericórdia de Deus ela é só para mim. Então eu estou sendo primeiramente egoísta. Mas eu não consigo ceder a misericórdia para o outro. Então assim, a gente precisa perdoar as pessoas que nos ofendem, a gente precisa aprender a ter compaixão das pessoas que erram. Porque, como eu disse, nós ainda vamos errar e vamos errar muito. Mesmo sendo você um crente antigo, ou que seja você um crente que está começando a sua vida agora. Acabou de aceitar Jesus, você vai errar. E quando eu digo que a gente precisa perdoar ou ter misericórdia, não confunda com passar a mão na cabeça. Isso é diferente. Mas você precisa ter misericórdia. Eu não posso ver que essa pessoa está no erro e apoiar, mas eu preciso ter misericórdia dessa pessoa. Eu preciso ter com ela palavra que faça ela voltar à essência daquilo que ela era. Eu não preciso apoiar, mas eu também não preciso julgar, porque a última coisa que uma pessoa que está no erro precisa é de julgamento, porque o julgamento cada vez mais afasta essa pessoa de Cristo. Por isso que hoje, quando a gente fala de religiosidade, eu não quero falar de nenhuma denominação, a religiosidade ela tem afastado muitas pessoas da igreja. É o fato de você usar um brinco, de você vir para a igreja de boné, é o fato de você ter uma tatuagem. Uma vez eu cheguei numa igreja e a pessoa que estava vindo na igreja, de fato, era uma pessoa que estava no processo de conversão mesmo, de aceitar Jesus e de entender, e essa pessoa era viciada em droga. Só que essa pessoa continuava vindo na igreja. Então você imagina, como que você chegou na igreja? Você era perfeito? Não. Você pecava, você fumava, você bebia. Mas interessa para alguém da igreja o seu pecado? Não. Porque o seu arrependimento, o seu aquebrantamento completo é com Jesus, não é comigo. A minha função, como parte do corpo de Cristo, de pessoas que estão aqui hoje e que vivem a palavra do Evangelho, é acolher essa pessoa e fazer com que essa pessoa se sinta confortável para que ela possa ter entendimento do que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós não vamos conseguir fazer isso sendo pessoas julgadoras. Dificilmente uma pessoa que bebe acha bacana quando um crente chega e fala assim: nossa, você vai para o inferno. Parabéns, irmão, você está só afastando essa pessoa de Deus. Porque o título de crente já é chato. Que crente aborrecido. Aí você ficar falando para a pessoa que ela vai para o inferno se beber, não vai adiantar nada. Você já experimentou abordar essa pessoa de uma outra forma? Então isso é ter compaixão das pessoas que erram. Isso é perdoar as pessoas, isso é estender a mão à pessoa que necessita, sem esperar nenhum retorno. A nossa igreja aqui, ela tem um costume de muitas das vezes, quando vem alguns irmãos de fora, dar uma Bíblia, independente se a pessoa é crente ou não. E eu tenho certeza que essa pessoa, quando ela converter, ela vai pegar essa Bíblia e vai olhar, vai ter lá o nome da El Shaddai, ela vai lembrar que o primeiro passo dela foi aqui. E como que ela foi acolhida aqui. Por mais que ela não venha congregar aqui, a gente está marcando o coração dela de alguma forma. Então, isso também é o nosso papel. Imagina você estar aqui e uma pessoa que você sabe que passa por sérios problemas e você dá a mão para essa pessoa e ajuda com que ela caminhe pelos caminhos do Senhor. Pode ser que essa pessoa desvie? Pode. Eu estou aqui hoje, eu posso desviar amanhã. Quem fala que não? Mas existem pessoas nessa minha caminhada de conversão que eu não vou esquecer. Que são pessoas que falaram ao meu coração e no momento que eu mais precisei, elas me estenderam a mão ao invés de me julgar. Então eu queria que você amasse a misericórdia, né? A fala é essa, que você não exercesse a misericórdia só quando ela lhe é conveniente, e que ser misericordioso é um caráter direto do caráter de Deus.
É um caráter direto de Deus. Então, quando nós somos misericordiosos, nós temos o caráter de Deus em nós. Na Bíblia, há diversas passagens de pessoas que são misericordiosas, mas a mais impactante é de Deus entregando seu filho na cruz. Eu não teria coragem de entregar meu filho para poder morrer numa cruz, para me salvar dos meus pecados. Eu teria coragem de pular na frente da bala por ele e morrer por ele. Mas eu dar o meu filho para morrer, eu não daria. Está vendo que mesmo a gente querendo, a gente não consegue ser misericordioso, como Deus foi? O segundo ponto, o terceiro na realidade, é andar humildemente com o seu Deus. Que também lá no final do livro de Miqueias fala que ande humildemente com o seu Deus. E andes humildemente com o seu Deus. Andar com Deus é comunhão contínua. E quando a gente fala de comunhão contínua e andar com Deus, não é sobre pegar essa Bíblia, colocar debaixo do braço e carregar ela para tudo quanto é lugar que você vai, para se mostrar uma pessoa religiosa e que tem Deus. Não é isso. Isso aqui é um livro, é um papel, mas andar com Deus é muito mais que isso. Andar com Deus de fato é ter comunhão com Deus no nosso dia a dia. Deus não se importa com a nossa performance religiosa de orar, de falar em línguas, sabe? Deus quer de nós transformação, que é o quê? A partir do momento que você caminha com Deus, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Os hábitos que você tem antes de você conhecer Jesus não podem ser mais os hábitos de quando você começa a caminhar com Deus. Você passa a ser uma pessoa mais humilde, mais misericordiosa, uma pessoa mais generosa. Então você começa a mudar os hábitos e começa a ter uma transformação de fato. Você começa a ter justiça no agir, misericórdia no tratar e humildade no caminhar. E aqui no livro de Miqueias, ele nos mostra que Deus, por diversas vezes, nos mostra que Ele é bom quando Deus nos dá livramento de morte. Quando Deus entrega seu Filho na cruz para que Ele possa morrer por nós, para que nos salve dos nossos pecados. Então nós precisamos examinar a nossa vida todos os dias e as nossas atitudes. Porque eu costumo dizer que caminhar com Deus em diversos momentos não é fácil. É muito mais difícil para a pessoa que é crente caminhar com Deus do que a pessoa que está no mundo. A pessoa que está no mundo, muitas das vezes, ela possui diversas riquezas. E nós, como crentes, olhamos para aquilo e falamos assim: Senhor Jesus, se eu que sou dizimista, se eu que sou ofertante, leio a Bíblia, faço oração, eu não consigo acessar, né, essa riqueza que essa pessoa acessa. Por quê? Porque não é para você. E quando eu tive entendimento disso, eu parei de questionar as coisas que aconteciam na minha vida, porque eu comecei a entender que o propósito de Deus na minha vida era algo muito maior do que bem material. O bem material, ele é a consequência da nossa relação com Deus. O bem material, ele é a consequência daquilo que nós somos generosos no nosso dia a dia e do nosso relacionamento com Cristo. E talvez você pode falar assim: mas eu conheço um irmão que vai para a exposição, conheço um irmão que pula carnaval, e o negócio dele é bem sucedido, ele é sempre um cara alegre, a família dele é feliz. Mas e aí, irmão? O que eu posso fazer se Deus não quis que a minha jornada fosse assim? Sabe, então, Miqueias, ele vem para combater essa corrupção que existe lá naquela época, antes de Cristo, que se a gente for ler todo o livro de Miqueias e passar para a nossa realidade, é o que nós enfrentamos hoje, corrupção no governo, corrupção até mesmo dentro de igrejas, e parece que é algo atual. Mas só começa a acontecer isso quando nós perdemos a essência desses três fatores. Nós não andamos com Deus, nós não temos humildade, nós não temos misericórdia. Como eu sempre digo, se você hoje congrega, seja aqui na nossa casa, seja em outra denominação de igreja, e se você congregar olhando para mim, eu vou te falar uma coisa: você vai sair da igreja. Porque vai ter um dia que você vai me topar na rua e eu não vou estar no meu dia bento, eu não vou te responder bem.
Vai ter um dia que você vai topar comigo, eu, meu filho, eu vou chamar a atenção do meu filho na sua frente. Nossa, que moço que estava lá no púlpito, vai ser sem educação. Eu sou humano. Então eu não preciso viver uma aparência cristã. Eu preciso ter intimidade com Deus. Davi, quando foi escolhido para ser rei de Israel, Deus não olhou a aparência. Deus olhou o coração. Deus olhou aquilo que Davi fazia no secreto. Por isso ele foi escolhido rei de Israel. E Davi conseguiu ser rei de Israel ileso, sem nenhum erro? Davi errou. E como errou? Mas mesmo assim, Deus teve o que dele? Misericórdia. Porque o coração dele era um coração segundo o coração de Deus. Então, irmãos, ministraçãozinha bem rápida, simples e objetiva, que você possa entender que nessa nossa peregrinação para sermos cada vez mais santos, vai acontecer diversas coisas que vão nos desviar do foco. As pessoas hoje em dia, elas estão se alarmando com muita pouca coisa, como se elas fossem perfeitas, sem defeitos e sem julgamentos. Porém, entretanto, todavia, todo mundo peca, todo mundo erra. O seu pecado só é menor que o meu, enquanto eu não sei o que você estava fazendo. Quando se torna público, aí sim é. Então não confunda que o que eu estou falando aqui é para que você apoie o errado. Não, não é isso. É que a gente tenha misericórdia das pessoas que erram, que nós tenhamos compaixão das pessoas que estão no erro, e que nós possamos sermão e não dar sermão nessas pessoas. Porque quando o filho pródigo ele volta para casa, o pai dele manda fazer uma festa. E se o pai dele fosse um cara acusador, ele teria matado esse filho, porque na Bíblia fala que quando o filho pródigo ele volta, a primeira coisa que o pai fala é: vamos fazer uma festa porque meu filho que estava morto voltou à vida. Eu fico imaginando que em todas as partes da Bíblia, quando se fala que tem festa, é por algo bom. Então, automaticamente, quando eu ajudo uma pessoa a aceitar Jesus, eu consigo discipular um jovem para que ele não faça isso ou aquilo. E a maior confirmação e de experiências que eu já tive aqui dentro dessa casa foi no período do batismo. É muito bom você acompanhar uma pessoa e ver que ela veio para a igreja, começou a caminhar e batizou. Eu fico imaginando a festa que não deve ser no céu, pela atitude que nós temos de acolher essa pessoa mesmo no erro, e ela aceitar Jesus. Porque nós não precisamos pensar que as pessoas vão chegar aqui limpas, curadas, perfeitas. Por que não? Porque eu costumo dizer que a igreja ela é um hospital, ela é uma UTI. A igreja ela é o local aonde você chega doente e se cura com o tempo. E não é se cura imediatamente, você se cura com o tempo. Se nós aqui na igreja formos ser acusadores de pessoas, nós estamos no lugar errado. Nós temos que estudar direito, virarmos juízes. Aqui nós somos acolhedores de pessoas. Nós somos direcionadores de pessoas. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós de fato caminharmos com Cristo, se de fato nós tivermos misericórdia das pessoas e se nós não quisermos viver uma vida de aparência. Aí você pode falar: Pedro, você está falando isso para alguém? Não, gente, eu não estou falando isso para ninguém. Isso aqui foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e com uma dificuldade muito grande de falar disso, porque como eu estou falando, a gente é pecador. Eu posso estar falando isso aqui hoje, pode estar fazendo sentido para alguém, mas amanhã eu posso pecar, eu posso cair no erro. E o que eu espero que de vocês que estão aqui é que não me acuse também, é que me pegue na mão e fale: Pedro, você não é esse menino, essa não é a sua essência, o propósito que Deus tem para a sua vida não é esse, é outro. Volte ao primeiro amor, porque isso que é o importante. É muito fácil a gente falar para crente. Eu costumo dizer que você falar para uma igreja cheia é muito bom. É glória a Deus, é palma, é aleluia, o povo pula. Mas eu quero saber o seguinte: o que você tem feito para falar para as pessoas que não estão aqui dentro?
Porque a igreja ela não pode se limitar somente dentro dessas 4 paredes. Porque se Jesus voltar hoje, gente, isso aqui vai tudo para o chão. Isso aqui é só parede. Então, o que eu estou fazendo para falar com as pessoas que estão lá fora no erro? Mas como que eu vou ter acesso nessa pessoa se eu não sou um cara misericordioso, se eu não sou um cara que ando com Deus, e se eu não tenho humildade? A nossa função não é afastar as pessoas da igreja, a nossa função é aproximar essas pessoas de Deus. Então que você possa pegar essa ministração simples, objetiva, que você possa colocar isso no seu coração, que cada vez mais você possa servir de instrumento para que Deus possa fazer com que você se conecte com outras pessoas. Não vai ser aqui dentro da igreja, mas vai ser lá fora, no seu trabalho, no seu dia a dia, na casa da sua mãe, um vizinho seu que você odeia, que você vai passar a amar, porque você vai começar a enxergar ele com os olhos de Deus, e vai começar a falar de Deus para ele, e a partir daí a transformação na vida desse irmão vai acontecer. Queria que você se colocasse de pé, só para me finalizar com uma oração, para que a gente possa finalizar da maneira correta. Senhor Deus nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, na sua presença. Nós sabemos que aquilo que o Senhor quer de nós é que nós sejamos cada vez mais humildes, misericordiosos e que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Coloque em nosso coração, Pai, um coração de fato quebrantado, que nós possamos ser pessoas que vão ser ponte na vida de outras pessoas. Que nós não olhemos para o nosso lado direito ou lado esquerdo, que nós não julguemos as outras pessoas, que nós possamos de fato, ó Pai, fazer uma avaliação do nosso interior e buscar cada vez mais a nossa santidade em Cristo Jesus. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui e aquelas pessoas que não puderam estar aqui, e que o Senhor prepare as pessoas que ainda vão passar por aquelas portas e vão sentir a mesma coisa que eu senti quando eu me batizei, quando eu cheguei aqui, quando eu fui acolhido, Senhor. Que essas pessoas possam entender que hoje elas vivem num mundo diferente do nosso, mas que quando elas conhecerem Jesus e quando elas aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a experiência de vida delas estará completa e a partir daí uma nova história começa na vida delas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, dê para eles sabedoria, direcionamento, discernimento, e que nesses tempos, ó Pai, sombrios e muitas das vezes revoltos, que nós possamos estar sempre com os olhos fixos em Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.